Olá, Dev! Descansou no final de semana? Eu espero que sim e que esteja tudo pronto para a gente começar a nossa segunda semana de imersão Dev. Semana passada a gente aprendeu muito conteúdo de lógica de programação e nessa semana, além da gente ver novos conceitos, a gente também vai ver como que a gente aplica tudo que a gente já viu. Eu não sei se você já pesquisou a hashtag imersão Dev nas redes sociais, mas está bombando com projetos e eu estou absurdamente orgulhosa. E se você tiver qualquer dúvida nessa aula ou em qualquer outra, você pode nos procurar lá na nossa comunidade do Discord. Então pega o café, abre o CodePen e vamos para a sexta aula. Olá, você, aluna da Imersão Dev, que está encarando essa nossa sexta aula, que faz parte da segunda semana, é claro. Cada pessoa está num estágio diferente, cada um assistindo a aula num momento diferente, mas eu sei que tem muita gente que está ali às 8 da manhã esperando para receber o nosso e-mail, esperando para ver a Rafa, para ver o Guilherme e o que a gente vai fazer. Pois é, nesse segundo momento da imersão, é claro, a gente vai ver novos conceitos, novas ferramentas, novas instruções e comandos, estruturas lógicas. Mas você vai ver que a gente vai aplicar tudo que a gente viu até aqui. Desde a declaração de variável, desde mexer em alguma coisinha no HTML, até usar as listas, usar o if, usar aquela estrutura mais estranha do for, a gente vai misturar essa utilização de todos esses conceitos para dar mais um passo e criar um projeto ainda mais interessante, que seja ainda mais vivo, não é? Ali no CodePen, para que você possa mostrar para as pessoas, criar seu portfólio, mostrar para a gente no Discord, compartilhar no LinkedIn. E para que você comece a fazer parte do Aluraverso, a gente quer você nessa comunidade. Não só no Discord aqui da Imersão Dev, a gente quer, não só se você é aluno da Alura, a gente quer você em todos os lugares, para você participar mesmo da comunidade de tecnologia brasileira. E eu acho que hoje o Guilherme e a Rafa tem algo muito legal que vai interessar a muita gente, o sisteminha que a gente vai fazer, que dá para aproveitar e usar em várias situações. Agora é com vocês. Exatamente, Paulo. Aqui hoje a gente vai fazer um projetinho de tabela de classificação. Então vai ser uma tabela para a gente contar pontos de vitórias, pontos de derrotas e pontos de empate também. A gente vai fazer esse cálculo e a gente vai aprender um conceito novo também, que é conhecido como objeto. Então a gente já vai ver como que isso tudo funciona. Vamos fazer o fork? Vamos fazer o fork. Legal. Eu já tô com o link aqui do projeto, do template principal. E vamos dar aquela garfada, clicando aqui no fork. Tô logado aqui na minha conta. E maravilha, a gente já tem o projeto aqui com o HTML e o CSS, com esse layout bem bonitão aqui pra gente criar o nosso projeto. Rafa, quer explicar um pouquinho sobre esse projeto? Qual que é a ideia? Uhum. E é classificação de quê? No que dá pra usar, Rafa? O que mais me interessa, que já gostei da foto ali da rapaziada na minha época, isso aí chamava Lan House, né? Mas acho que isso aí é só num campeonato. Acho que hoje em dia as pessoas só se sentam do lado no campeonato oficial mesmo, né? Então, dá para usar onde você quiser, sinceramente, essa tabela. A gente vai fazer a lógica pensando numa quantidade de pontos, por exemplo, uma vitória vale 3 pontos, mas você pode adaptar para o jogo que você quiser, jogo de carta, jogo de videogame, e colocar também quantas colunas, né, quantas linhas, na verdade, pessoas que vão jogar você quiser também. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, que a gente consegue já olhar? Olhando o nosso HTML, temos uma tabela, isso aqui. Ali na linha 12, vocês podem ver que tem escrito table. Essa tag table é onde a gente começa a fazer a tabela, que é justamente essa tabela onde a gente aparece o Paulo, o Rafa, as vitórias, empates, derrotas e os pontos também. Então, o que a gente quer fazer primeiro de tudo? A gente quer preencher a nossa tabela com os pontos que cada pessoa for ganhando. E a gente tem aqui no HTML mesmo, né, Gui? Acho que se você puder subir um pouquinho, lá para a tabela, lá em cima, onde ela começa. A gente tem algumas tags que elas vão preenchendo essa tabela. O T-Head é, de fato, o cabeçalho da nossa tabela. Então, a gente vai colocar ali os títulos de cada uma das colunas. Então, você pode ver o TH, que é o header, né? São as primeiras linhas que elas vão ter uma atenção diferente das outras células dentro da tabela, que é o nome, vitória, empate, derrota. E os pontos também. Então, cada uma dessas tags simboliza uma dessas células de cabeçalho. Aí embaixo, a gente vai ter o corpo da nossa tabela. E cada uma das linhas também vai estar... cada uma das células também vai estar dentro de uma TD,
que é uma table data, né? São os dados que a gente quer colocar na nossa tabela. O TR são as linhas, então dentro de cada tag TR é uma linha. Vocês podem ver que tem o TR Paulo, tem o TR Rafa, então a gente vai ter uma TD para cada uma dessas linhas, né? A TD dos pontos de vitórias, TD de empate, de derrota e de ponto, todas elas estão ainda sem os pontos que a gente vai querer preencher. E lá o cabeçalho é o tal do TH, porque é do T-header, do cabeçalho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos preencher Rafa, primeiro... Deixa eu só ver, então por isso que a gente tem 4, né? A gente tem 4 TDs, a gente tem o TD do Paulo, aí tem 4 espacinhos, porque é o vitórias, empate, derrota e pontos. Isso, aí a tem cada 3 célula. botõezinhos. Isso. Aí depois tudo de novo agora pra Rafa. Exatamente. Tá bom. E aí Cada são tags TR é novas, uma né? linha. HTML tem infinitas tags aí. A gente, de Sim. novo, né? O nosso foco vai ser no JavaScript, mas gostei que você fez essa passagem, porque pra quem quiser explorar aqui, não se assustar, porque provavelmente a gente vai ter que brincar daquelas coisas de muda o inner HTML, pega o velho e esse tipo de coisa. Sim, sim. Isso você também pode sempre pesquisar, né? A tabela no HTML. Você vai ver todas essas tags bem tranquilo, bem já com a tradução, né, do TD, que nem eu estava comentando, row de linha. Mas são essas que a gente vai utilizar justamente por formarem uma tabela de classificação. Então, acho que a gente podia começar já preenchendo no próprio HTML os pontos de cada pessoa, né? O que vocês acham? O que a gente pode jogar aqui e pontuar? Então pode ser Warcraft 3, um jogo das antigas, um RTS. Talvez Legal. o pessoal mais Beleza. jovem não está muito ligado, mas um então jogo. tá bom. Então, vou colocar qualquer valor aqui, tá? Tá. Vitória 2, aqui essa segunda TD que é o empate 5, essa outra aqui que são as derrotas, vou colocar 1, e aqui o número de pontos, qualquer coisa, vou colocar 24 pontos. Só Beleza. lembrando que eu acho que a tela tá piscando, porque nesse CodePen a gente não ativou aqueles settings dele não autocarregar, não é? Vocês repararam que o Guilherme foi digitando ali e a tela foi dando uma piscada ali, né? Que pode ser, você pode usar assim, como você preferir. A gente não tá fazendo isso porque senão no meio da explicação a gente fica... E ele começa a dar erro, pra gente fazer aqui o curso é mais interessante não acontecer. Mas é como você preferir, tá bem? Legal. Vou até mudar isso aqui já, Paulo. Então, aqui em Settings, Behavior, salvamento automático, atualização automática não, só que eu quero a formatação. Então vou deixar aqui para sim, Pen Details, nome do nosso jogo, e aqui vou colocar nas tags as nossas 3 tags, a Aluraflix, não é Aluraflix, vou colocar tabela de jogos, imersão dev e Alura, tá bom? Salvar e fechar, maravilha. Então agora tá certinho, agora a gente salva e executa. Vai lá, Rafa, seus valores aqui, Rafa, vamos chutar. Pode ser umas 3 vitórias. 3 vitórias. Eita, nada Quantos moderno. empates? 5 empates, Já tem né? 5 Porque empates, né? tem que ser igual. Mas é que aí bem. A gente pode lá. ser qualquer valor aqui, eu acho que tá tranquilo. É que não tá fazendo sentido, né? Porque se ela teve 3 vitórias e eu tive uma derrota, ou tá faltando um pedaço da tabela com outras pessoas. E tudo bem, eu entendi. Você tá colocando números aí quaisquer, porque o cálculo de pontos vai mudar, tem um monte de coisa aí que a gente vai fazer, né? É isso aí. Tá bom. Então eu vou colocar aqui qualquer valor, 6, e aqui eu vou colocar 2 nos pontos, né? Que não faz o mínimo sentido. Porque esses valores estão muito doidos aqui. A Rafa teve 3 vitórias, mais vitória que o Paulo tá com 2 pontos. Não tem lógica. Aí a gente pode pensar assim, mas tem esses botões aqui, né? Quando a gente clica nesses botões, não acontece nada na parte visual. Só que a gente recebe uma mensagem aqui da parte do JS falando, opa, alguma coisa aqui não tá certa. E quando a gente abre o console, a gente tem essas ações, né, desses botões. E eles estão falando, adicionar derrota não está definido, adicionar empate também não está definido, e adicionar aqui uma vitória também não está definido. E faz sentido, a gente ainda não criou esses carinhas. E aqui eu tenho um ponto interessante para a gente falar. Olha só, a Rafa explicou legal que cada pessoa que for criar, né, que for jogar esse jogo, ela vai precisar dessa estrutura inteira aqui, ó. Então, eu quero colocar uma nova pessoa aqui. Eu vou participar do jogo junto com vocês. Então, eu preciso copiar esse HTML inteiro, dar um Enter, colar ele aqui embaixo. Vamos dar o nome aqui de Rafa para Gui. E vou salvar e vou rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei e rodei e eu apareço aqui embaixo. Isso ficou legal, mas pensa num jogo que a gente vai ter que cuidar dos pontos, das vitórias, dos empates e das derrotas de 20 pessoas. Você já imaginou? Esse HTML já está com 58 linhas. Já é muita coisa.
Para a gente manter isso aqui vai ser difícil. Então, nossa ideia é como que a gente consegue guardar essas informações como o nome do jogador ou da jogadora, vitórias, empates, derrotas e os pontos. No JavaScript a gente fala, olha, a gente tem esses jogadores, mostra esses jogadores na tela. E a gente vai aprender uma técnica diferente para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essas linhas aqui, vou pegar aqui a parte do tBody inteiro e vou começar a comentar. Aqui o HTML do CodePen, ele gosta de ficar trolando, então eu vou comentar até aqui, ó. Comentar, eu segurei o Ctrl e barra, e ele vai colocar essa tagzinha aqui pra gente comentar no HTML, tá bom? O mesmo acontece do lado do JavaScript. Se eu colocar Ctrl barra, já aparece ali pra gente comentar. E aí você já pode perceber que em cada linguagem, o mesmo tipo de comando tem carinha diferente, não é? Isso. A gente pode ver até no CSS aqui, se eu parto Ctrl barra, já aparece outra forma, tá bom? Beleza, então ficou legal aqui, eu comentei essas linhas. O que eu quero fazer agora? Vamos criar no lado do JavaScript todas essas informações. Eu quero que, de alguma forma, criar uma variável capaz de armazenar propriedades diferentes, como o nome da pessoa, a vitória, todas essas informações aqui, ó, nome, vitória, empates, derrotas, no JavaScript. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma nova variável. Vou criar a sua variável, Rafa. Opa, aqui, Rafa. E, diferente das outras propriedades, se eu coloco aqui, por exemplo, só o nome Rafa, é uma variável que está armazenando uma palavra, não é o que a gente quer. Se eu coloco aqui uma lista, a gente vai armazenar outras informações, só que a gente quer uma estrutura um pouco mais... uma estrutura capaz de fazer coisas que a lista não é capaz de fazer, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós não vamos usar colchetes e também não vamos usar parênteses. Nós vamos usar aqui chaves. Então, coloquei aqui as chaves. Todas as vezes no JavaScript que a gente for trabalhar com chaves, nós queremos referenciar um tipo chamado de objeto, tá bom? E vocês vão ver que a estrutura dele não é complexa, não é tão difícil assim, ele é tranquilo. O que forma um objeto? Um objeto é formado por propriedades de tipos diferentes. Por exemplo, eu posso ter nesse objeto uma propriedade chamada nome e falar que ela vai receber, ali com os dois pontos, o nome Rafa, beleza? Vou colocar uma vírgula e vou colocar outras propriedades como vitórias, dois pontos, vou atribuir o valor, vou colocar 2 aqui. Repara que cada propriedade eu estou separando com a vírgula, tá bom? Então tem aqui o número de vitórias, eu tenho também os empates, empates, 2 pontos, vou colocar aqui um empate, e temos também as derrotas, 2 pontos, 1, vírgula, e para finalizar, os pontos. Os pontos eu vou deixar com 0, com valor 0, que a gente vai calcular eles daqui a pouquinho. Certo? Isso é um objeto do JavaScript. Então a gente tem uma sequência de variáveis diferentes apontando para uma mesma referência, que é aqui que a gente tem, no caso, a Rafa. Vou criar o do Paulo aqui também. Espera só um pouquinho, Guilherme. Volta aí antes de colocar o do Paulo. Só entender. Vamos entender um só e imprimir um só para a gente ver. Vamos. Então, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse uma variável que dentro dela eu consigo guardar várias variáveis. Está realmente parecendo uma linha daquela nossa tabela, né? Uma só. Parece só uma linha, certo? É isso aí. Se eu mandar imprimir isso aí... Vamos ver? Então vou colocar aqui um console.log. Console.log. Exibindo aqui... Oh, meu Deus. Console.log. Entre parênteses. A Rafa. Beleza? Vou salvar e executar esse carinha. Não vai exibir nada ali na tela. A gente só quer ver aqui no console. E, olha, gente, olha aqui que a gente tem. Vou subir aqui para a gente visualizar. A gente tem aqui um tipo objeto, né? Ele já até mostra pra gente. E tem aqui o nome Rafa com aqueles valores que a gente tem ali. Legal. Certo? Algumas pessoas vão chamar isso de registro ou de estrutura. No JavaScript a gente vai falar muito de objeto, né? Nesse caso aí. É isso aí. Vamos criar o seu, Paulo? Então, vou criar aqui mais uma variável chamada Paulo. E vou mudar aqui o nome para Paulo. Vou colocar aqui vitórias 2 da Rafa, 1 do Paulo, e ele tem uma derrota a mais só para que faça um pouco de sentido. E tem um ponto importante aqui, olha só. A gente tem aqui o console log da Rafa. Vou fazer aqui um console log do Paulo também. Opa. Aqui. Do Paulo. E vou salvar e rodar, só para a gente visualizar esses dois objetos aqui no nosso console. E maravilha.
Então a gente tem 2 objetos. Eles são referenciados por chaves e a gente tem todas essas propriedades aqui. Isso ficou bem legal. Rafa, o que a gente pode fazer para deixar, né, esse nosso projeto ainda mais legal? Então, Gui, eu acho que a gente podia também mostrar como que a gente consegue acessar uma informação dentro desse objeto, né? Assim como nas listas, a gente consegue acessar um item da lista por meio daquele índice, né? Que começava com 0 e assim por diante. Agora, aqui no objeto, como a gente usa chave-valor, então a chave é sempre o que é aquele valor, e em seguida o valor, né, o nome, aí 2 pontos, o valor dele, vitórias, 2 pontos, o número de vitórias. Chave, 2 pontos, valor. Isso, chave, 2 pontos, valor. A gente pode acessar eles usando essas chaves, é justamente para isso que a gente utiliza, né? Então, vamos lá, no console.log Rafa, isso. A gente consegue acessar, por exemplo, o número de vitórias que eu tenho. Então, para isso, a gente coloca o ponto vitórias. A gente sempre chama a nossa chave para descobrir o valor dela. Então, a gente consegue... Vamos do Paulo também tentar acessar o ponto empates, para a gente ver. Legal. Vamos salvar e rodar, para ver o que acontece. Olha só, ele já puxou diretamente o valor que a gente tinha colocado logo em seguida da chave que a gente chamou. Então, isso é uma forma que a gente consegue utilizar para poder acessar os valores específicos. Às vezes a gente vai querer fazer um cálculo apenas com as vitórias, apenas com as derrotas, e é dessa forma que a gente vai conseguir fazer isso. A gente não precisa chamar o objeto inteiro, né? O Rafa inteiro com todas as informações. Então, Gui, o que a gente pode fazer primeiro de tudo, né? A gente pode calcular os nossos pontos, que nem você tinha colocado ali que a gente está com o ponto 0. Eu acredito que é porque a gente quer calcular os pontos de uma maneira personalizada. A gente quer dar tantos pontos para as vitórias. Acho que a gente pode, por exemplo, para cada vitória dar 3 pontos, para cada empate dar 1 ponto, né? Como se o empate fosse 1 ponto mesmo, normal. E para cada derrota a gente não faz nada. O que você acha? A gente pode, então, fazer vitória vale 3, empate vale 1 e a derrota não vale nada, não soma nada e também não perde nenhum ponto. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função para calcular esses pontos. Uma função calcula pontos. Que nem a gente já está acostumado, né? A gente cria com function. O nome dela pode ser calcula pontos. A gente coloca entre parênteses e as 2 chaves para a gente poder colocar tudo que a gente quer que execute quando a gente chama essa função. Primeiro de tudo, agora a gente vai querer calcular os pontos de um jogador ou jogadora específico. Então a gente precisa mandar essa informação para a nossa função. A gente precisa mandar qual que é o jogador ou jogadora que a gente quer que altere os pontos, né? Não dá pra gente mudar os pontos de todo mundo ao mesmo tempo, porque senão não vai fazer sentido. A gente vai alterar de uma forma muito errada. Então a gente já aprendeu como que a gente consegue mandar informações para dentro de uma função e ela utilizá-la dentro, que é colocando dentro dos parênteses. Então dentro dos parênteses a gente vai jogar a nossa variável jogadores, né? O jogador, na verdade, que a gente vai mandar um jogador por vez para calcular o ponto dele. E lá dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse cálculo de 3 vitórias, uma vitória vale 3 pontos e o empate vale 1. Então a gente cria uma nova variável para a gente contar esses pontos, uma variável pontos mesmo. Uhum. E aí a gente vai passar os valores, os números de vitória e de empate. Então, para a gente acessar os números de vitória desse jogador, a gente vai fazer aquele jogador ponto vitórias. Lembrando, né, que a gente, quando passa para dentro da função alguma informação, lá no parênteses que a gente vai dizer como que a gente vai chamá-la, né? A gente pode passar, por exemplo, o objeto Rafa para dentro da função, só que quando ele entra na função, ali no parênteses já mostra que o objeto Rafa virou jogador. Então, para a gente acessar as informações da Rafa, a gente vai utilizar o jogador ponto, assim como a gente utilizaria o Rafa ponto. Então, jogador ponto vitórias, aí a gente pode fazer vezes 3, porque cada vitória vai valer 3. A gente pode pôr entre parênteses isso, né, pra gente garantir que a gente vai primeiro fazer essa multiplicação. E a gente vai somar com o número de empates. E pra gente acessar o número de empates dessa pessoa, a gente vai colocar jogador ponto empates. Exatamente. Então, vamos dar um console.log nesses pontos, só pra gente ver se já tá funcionando o cálculo da forma que a gente quer.
Aqui dentro mesmo? Isso, aí dentro mesmo. A gente precisa também chamar essa função, né, no caso. Rafa, mostra uma coisa pra mim. E se a gente não chamar? Ó, a gente acabou de escrever essa função que calcula pontos de um jogador. Ela multiplica vitórias por 3 e soma um pontinho pra cada empate. Até podia ter escrito vezes 1, mas né? Vezes 1 é ele mesmo, a gente não escreveu, mas poderíamos ter escrito. E logamos o ponto. Se eu rodar agora, ele vai calcular o ponto pra quem? E é isso que a gente quer saber. Vamos lá? Posso rodar? Pode rodar. Vai lá. Rodei. E não calculou nada, não exibiu nada no console. Pois é, nem erro, certo? Nem mensagem de erro. Porque ele executou o que foi pedido aí. Toda vez que a gente escreve uma function, a gente já conversou disso com você. Toda vez que a gente escreve uma function, a gente está declarando um bloco de código que pode vir a ser chamado. Ou a outra palavra, invocado, que às vezes aparece. Chamado ou invocado. Não tem ninguém aí falando, calcule agora os pontos para o jogador. A gente apenas declarou. Quando a gente usa a palavra-chave function, a gente está criando a função, a gente não está chamando. Por isso que a Rafa já tinha falado. E eu falei, não, vamos testar assim. Falou, agora falta pedir para calcular os pontos de algum dos jogadores que a gente tem aí na nossa mão. Não é? Exatamente. Então a gente pode fazer isso do lado de fora da função, que de fato vai ser executado logo que a gente rodar o nosso projeto. Então, para isso, como que a gente vai executar a função? A gente vai colocar lá, acho que pode ser em cima, né, Gui, antes da função. Acho que é legal a gente deixar a função embaixo, e aí tudo que a gente quer que execute em cima. A gente vai fazer o calcula pontos, entre parênteses, e passar qual que é o objeto que vai ser o jogador lá dentro da função. Então, pode ser Rafa, por exemplo. Ó, a Rafa e o Guilherme já estão sendo ousados. Ó, eles estão colocando esse código calcula pontos antes da declaração da função. E às vezes a gente pode estranhar, falar, ué, mas ainda não existe a função. Só que tanto no JavaScript como hoje em dia na maioria absoluta das linguagens, essa ordem aí não importa mesmo, porque é um bloco de declaração, tá bem? É claro que a gente vai aprender que por organização a gente colocaria isso em outro lugar e tal, mas é interessante você ver que aqui a ordem não importa, tem outras coisas que a ordem importa. É verdade. Então vamos executar, vamos ver se vai o nosso console log de pontos. Salvei, rodei, vamos ver. 7. Tá certo isso? Vamos ver. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá certo. Então a nossa função tá realmente fazendo corretamente o cálculo de pontos que a gente quer. Porém, a gente tá apenas imprimindo esses pontos. E uma coisa que a gente quer, na verdade... Oi, pode falar. Rafa, posso colocar outras charadas aqui que eu fiquei pensando? Pode. O que seria? Que eu gostei, né? Porque acho que uma provocação do que vocês fizeram aqui é legal, é porque a gente poderia ter feito isso tudo criando, em vez de ter criado esse var Rafa que tem dentro várias variáveis, vários outros campos, atributos, né? Tem vários nomes que a gente pode dar aqui. A gente poderia ter criado var Rafa nome, var Rafa vitórias, var Rafa empates, var Rafa pontos. Só que aí a gente ia começar a ter o mesmo problema que a gente teve na lista, né? Você começa a criar 1000 variáveis e se perder, e aí a gente não ia conseguir ter uma funçãozinha que pega a vitória, o empate, ia ter que passar vários parâmetros, né? Dá para você passar parâmetros separados por vírgula, mais de um parâmetro, mais de um argumento para uma função. Então eu gostei desse modelo das variáveis. Eu só queria saber o que acontece, por exemplo, ali, ó. E se alguém digitou, porque provavelmente alguém aqui digitou errado para fazer no teste, ali se na var Rafa, onde tem os empates, se em vez de que empates a gente tivesse digitado ali, ó, empates, sem o E. Não, aí deixa 1. E o empates, ali tira o E do empates. Aí, pronto. Entenderam? Sutil, né? Quando eu executar esse código, o que acontece aí? Que agora... E aí? Vamos ver. Olha só. Então ele não achou, né? Na hora que ele tentou pegar o jogador.empates corretamente grafado, veio alguma coisa, provavelmente aquele undefined, ou alguma daquelas coisas quando a gente tenta acessar uma variável que tem algumas formas. Tem uma série de mistérios, tem umas regras mais complexas aí por trás. E na hora que ele somou com um número, né? Porque o Vitórias ele achou. Os 2 vezes 3 ele fez 6 mais uma variável que não existe, ele devolveu esse monstro pra gente. Que a gente sabe que quer dizer not a number, né? Ele falou, olha, você está fazendo uma conta aqui com umas outras variáveis que eu não consigo brincar com isso e número, né? Se ainda fosse uma string, ele lembra que a gente somava, né? Ele concatenava, ainda dava para fazer alguma coisa.
Mas aqui foi uma maluquice tão grande que o JavaScript se emocionou tanto que ele cuspiu aí, ó. De novo, não é erro, tá? Cuidado, tem uma diferença, né? Não deu uma linha vermelha. O navegador aqui, o Chrome, o CodePen, não falou que você escreveu errado. Falou, olha, você misturou umas coisas aí e às vezes era o que você queria, not a number. Você queria saber se dava um número ou se não, né? Não é o nosso caso. Então repare que a gente ainda tem esse tipo de coisa, né? A mesma coisa que acontecia nas variáveis ali, nesse mecanismo dos objetos, também a gente tem que tomar cuidado e acertar direitinho e garantir que todo jogador tem empate, todo jogador tem vitórias. Que esses objetos seguem uma mesma interface, que a gente chama, né? Eles têm uma forma de se comunicar parecida, né? Você não pode ter um jogador sem empates. Se você tiver um jogador sem empates, o nosso cálculo de pontos não vai rolar. Claro, a gente poderia se defender dessa situação aí, mas no âmbito geral é assim que a gente segue. É isso aí. Uma coisa legal, né, Paulo? Apareceu esse NaN aqui, aí vamos supor que eu nunca ouvi isso na vida. Eu posso pesquisar NaN JavaScript, sabe? E abrir aqui na documentação do próprio Mozilla, vai ter uma explicação detalhada, a propriedade none significa not a number, né? Não é um número. Então, qualquer erro que você tiver que você não sabe o que está acontecendo, dá uma pesquisada, digita lá o erro, o que está dando de errado, JavaScript, alguma coisa que você vai ter bastante informação, seja da documentação ou da própria comunidade de Stack Overflow, né? Outros fóruns também. Beleza, então agora a gente já tem a nossa funçãozinha pronta, porém a gente está fazendo uma única coisa ali dentro, né? Além de calcular os pontos, a gente está só imprimindo esses pontos no console. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer mandar o resultado desses pontos para um outro lugar que não está dentro da função, porque futuramente a gente ainda vai imprimir esses pontos, né? A gente vai juntar todos os pontos com as vitórias, com as derrotas e imprimir na tela futuramente com outra função que a gente já vai fazer. Mas como que a gente faz para enviar o resultado desses pontos da função para outro lugar, para fora dela, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, um console.log do seu nome aqui, e colocar outro console.log aqui, você está querendo dizer que os pontos que a gente já calculou, que mostrou que estava certinho os 7, não entraram no seu JavaScript? Não. Vamos ver. Tá. Eu vou salvar, vou limpar aqui, eu vou rodar. Então a gente tem um console.log, e eu esqueci de chamar aqui a função, Rafa, foi mal. Então eu vou chamar aqui. Não tem problema. Calcula pontos, chamando a Rafa, passando o jogador Rafa. Beleza. Vou limpar aqui e vou rodar. Então olha só, a gente tem um console.log que vai mostrar exatamente como está o objeto. A gente chamou aqui o calcula pontos, passando a Rafa de jogador, e depois tem mais um console.log aqui embaixo. A gente já fez isso daqui. Aí o que acontece? Ó, a gente tem o Rafa aqui, tá com o valor certinho, né? Os campos que a gente calculou os pontos, e apareceu aqui os pontos 7. Só que quando eu mostrei você de novo, os pontos aqui estão zerados ainda. Sim. Então, esse 7 aqui não entrou, né? Exatamente. E é por isso que a gente precisa, de fato, fazer essa alteração ali fora da função. E como que a gente consegue, então, mandar o resultado da nossa variável de pontos dentro da função para fora dela? A gente pode retornar esse valor e atribuir ele a uma outra variável. No caso, a gente pode utilizar a própria variável de pontos que já existe. Então, como que a gente faz isso? A gente pode criar vamos primeiro criar uma variável, depois a gente atribui para a que já existe. Vamos criar uma variável resultado dos pontos. Resultado dos pontos. E aí a gente vai fazer o retorno da nossa função, que vão ser os pontos, serem atribuídos a essa variável. Primeiro vamos então fazer o retorno dela, tira o console.log, a gente não vai precisar mais imprimir nada no console. E para retornar esses pontos, a gente vai apenas escrever return pontos. Então, o que acontece? É como se, literalmente, quando a gente chama essa função, ela não vai ser executada, ela vai, na verdade, retornar um valor. Então, a gente consegue agora atribuir o resultado dessa função
para uma variável. Ali vocês podem ver que a gente colocou na linha 7, chamando a função porque a gente só ia executar ela. Mas agora que ela tem um retorno, que ela tem um valor, a gente vai atribuir esse valor para uma nova variável, que a gente vai fazer ali na linha 6. Então, a gente vai fazer o var resultado dos pontos, que é uma nova variável, igual a calcula pontos Rafa, que vai ser o retorno da função quando a gente chama esse calcula pontos mandando o objeto Rafa como jogador. Então vamos salvar, vamos rodar e vamos console log ali embaixo do Rafa, vamos colocar o resultado dos pontos para ver se a gente conseguiu retornar esses pontos para essa variável. Aqui eu coloco Rafa. Resultado dos pontos. Resultado dos pontos. A variável. Resultado dos pontos. Beleza. Olha só, então ele retornou já o valor que a gente tinha colocado lá dentro, que foi o cálculo mesmo de 7 pontos. Agora a gente está atribuindo esse valor do retorno da função para uma variável nova, mas a gente já tem uma variável que a gente quer alterar, que já está pronta ali, que é ali no objeto Rafa, o pontos. Então, para isso, a gente pode alterar diretamente essa variável. Pode apagar essa criação de variável nova e colocar lá Rafa.pontos, que é a forma como a gente acessa uma chave e altera o seu valor, ou chama o seu valor. Então, vamos agora imprimir o Rafa. Acho que vai ser bom. Exato. Vamos salvar e vamos rodar para ver o que aparece. Agora sim. Olha só, agora foi alterado, né? A gente imprimiu primeiro o Rafa antes de chamar a função e trocar o número de pontos. Embaixo a gente fez isso, chamamos a função, trocamos o número de pontos do Rafa pontos e lá embaixo a gente imprimiu essa função. E aí já está com o valor alterado. Isso aí. Isso ficou bem legal. Agora a gente consegue, por exemplo, calcular os pontos da Rafa, os pontos do Paulo. Vou ter só para ter certeza aqui também, vou colocar Paulo e calcula os pontos do Paulo, e aqui eu quero ver os pontos aqui ver a Rafa e o Paulo com seus pontos já calculados. Então, Rafa e Paulo. Beleza? Vou tirar esse primeiro console aqui, a gente não vai usar ele mais. E quando a gente rodar aqui, tanto o Paulo quanto a Rafa vão ter os valores dos seus pontos já calculados. Beleza? Então, ó, a Rafa está com 7 pontos e o Paulo com 4 pontos. Beleza, até aí ficou legal, só que no console não faz muito sentido, né, a gente exibir isso daqui. A gente quer exibir essas informações aqui na nossa tabela de classificação, lá no nosso HTML. E para a gente conseguir manipular esses objetos de forma mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ambos os objetos dentro de uma lista. Eu vou chamar essa lista de jogadores, tá bom? Então vamos lá por parte. Guilherme, vamos só dar uma revisada nesse código, porque eu acho que tem bastante coisa. Vamos lá. Vou até pedir para a gente fazer, até para ficar um pouquinho mais simples da gente ler o que vai acontecendo, joga essa função para a linha, move a função para o meio, pro bloco do meio, para a linha 4, sabe? Move ele aí, põe aí, porque aí a gente vai ler do começo ao fim para entender. Então a gente criou uma variável que chama Rafa, que dentro dela, não é bem isso, né? A gente ela se referencia a um objeto que, por sua vez, é uma estruturinha, né? Que tem campos, que cada campo tem um valor. Cada campo, ou atributo, ou como vocês falaram, cada chave, né? Ele parece um mapinha. E aí dentro da Rafa tem nome, tem vitórias, tem empates, derrotas e pontos. Não por coincidência, o objeto que Paulo se referencia também tem os mesmos campos, as mesmas chaves, só que com valores talvez diferentes. Legal. Aí a gente criou uma função que sabe calcular pontos dado um parâmetro. Esse parâmetro se chama jogador. Esse parâmetro, ou às vezes vocês já usaram essa palavra, né? Argumento ou parâmetro. É sinônimo aqui nesse caso. O que a gente faz? A gente pega o vitórias, multiplica por 3 e o empates dessa variável jogador, soma, faz uma continha e guarda dentro de pontos. Não só guarda dentro de pontos, como a gente dá return. Quem quiser brincar, daria para você dar um return direto nisso aí. Dá para brincar várias coisas aqui. Tem muitos detalhes. Então, return é uma palavra-chave nova, é a primeira que a gente está vendo nessa aula, além da estrutura de objeto. E ele retorna, é muito diferente de jogar no console log. Console log, a gente está passando uma mensagem para alguém.
Console, vai lá e loga esse valor. Aqui é muito diferente. Eu estou falando do JavaScript. Retorna isso aqui, que eu vou te passar, para quem me chamou. Eu não estou falando de console, não estou falando de telinha, não tem nada a ver. Eu estou falando devolve para a parte do código que me chamou. É muito diferente de fazer console log, é muito de fazer inner HTML, porque o código vai ter acesso a isso. E aí embaixo a gente está fazendo, ó, começa pela parte da direita para guardar no lado da esquerda, né? A gente está fazendo atribuição de variáveis, não é? Então eu estou mandando calcula os pontos da jogadora Rafa, faz aquela conta maluca, pega o retorno e por sua vez guarda dentro da chave pontos do objeto Rafa. Mais ou menos isso. Tá válida a minha explicação? Tá válido, tá legal. Tá bom. Aí agora a gente podia fazer, né, um a um e fazer um monte de inner HTML lá na tabela e pegar Rafa, inner HTML vitórias, inner HTML empates. Mas pelo que você já deu spoiler aqui, você quer criar uma lista, né? Agora você quer colocar uma lista, aí a gente usa aquele colchetes com esses vários objetos para provavelmente iterar nesses objetos e ir alterando linha por linha, adicionando talvez linha por linha. Exatamente. O que acontece aqui, Paulo, se a gente comparar com o problema que a gente tinha, no HTML, cada jogador representava todas essas listas aqui, né? Todas cada linha, né, tinha um monte de TD com essas informações. Nesse caso, do lado do JavaScript, não do CSS, aqui do JavaScript, se eu quero criar um novo jogador, eu só venho aqui, faço uma cópia desse valor e passo ali as propriedades, né, os valores para essa nova variável, esse novo jogador. Só que aí a gente teria o problema seguinte, pensa assim, se eu crio um winner, que a gente sabe que é pegar algo lá do HTML e colocar dentro dele, só para Rafa e depois só para o Paulo, a gente só mudou o problema de lugar, porque a gente continua com o mesmo problema. Então, qual é a sacada aqui? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista que eu vou chamar de jogadores. Então, vou criar uma nova variável chamada jogadores, e esses jogadores vai ser uma lista com todos os jogadores que eu tenho. Nesse caso vai ser a Rafa e o Paulo. O que isso significa? Se eu tenho uma lista, o que eu posso fazer? Lembra que a gente minimizou a quantidade de document.write que a gente tinha lá, porque a gente utilizou um for? Eu quero fazer a mesma coisa agora, só que no lugar de uma lista simples, eu tenho uma lista com alguns objetos. E a gente pode até observar, Paulo, como que vai ficar. A gente estava exibindo aqui, né, os dois objetos de forma separados. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou pegar um console.log só dessa minha lista chamada jogadores. E olha como ela vai ser exibida aqui na tela. Salvei, limpei aqui, vou executar. E a gente tem algo interessante, ó. Tem um colchete aqui. Esse colchete indica que a gente tem alguns objetos aqui dentro. Ele até fala, olha, você tem 2 objetos. Eu vou criar mais um jogador aqui. Então eu crio um jogador, coloco esse jogador na lista e depois eu faço um monte de coisa mágica para todos os jogadores de uma só vez. A sacada, a ideia principal é essa. Então vamos partir para a nossa função, que é a principal. A gente quer exibir todas essas informações na tela aqui, nesse visual bem bonitão que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma variável que vai se chamar exibe jogadores na tela, alguma coisa desse tipo. Então, eu vou criar aqui uma nova função. Deixa eu jogar aqui para cima. Vou criar uma função que se chama exibe jogadores na tela. Beleza. E o que essa função ela vai precisar receber? Apenas a nossa lista de jogadores. Então, eu vou colocar aqui jogadores. Para a gente não ficar confuso no nosso console, que a gente vai realizar alguns testes, eu vou tirar essa nossa lista. A gente já sabe que a gente recebe todos os 2 objetos que a gente tem aqui. E o que essa nossa função ela vai ter? Eu quero criar um grande elemento que contenha todos os jogadores, né? A linha de cada jogador que eu tenho dentro dessa minha lista. Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de elemento. Né? Elemento, que eu quero colocar lá no nosso JS. E esse elemento, eu vou começar ele com uma string vazia, que a gente vai montar essa estrutura. A gente vai fazer em etapas para que fique mais claro a nossa ideia principal, tá bom? Então, tenho aqui uma variável elemento. O que eu quero fazer? Lá no HTML, só para a gente relembrar, cada jogador ele vai precisar ter todas essas linhas aqui. Então, cada jogador é uma TR nova. Opa, aqui o CodePen sempre me trollando. Cada jogador é uma TR nova e ele vem até aqui, ó.
até onde fecha a TR. Eu vou copiar toda essa estrutura aqui. Vai ficar um código muito maluco, eu copiei tudo aquilo e vou colocar ele aqui embaixo. Eu vou fazer assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. E tenho aqui, ó, todos os meus jogadores, todos, sem exceção, os meus jogadores, eles vão precisar dessa estrutura, certo? E o que a gente vai fazer? Eu vou colocar cada uma dessas linhas dentro dessa nossa variável de elemento. Então eu vou fazer assim, ó, elemento, deixa eu jogar aqui para o lado, elemento, se eu souber escrever elemento, consegui, elemento, vou colocar igual a elemento, mais, entre strings, essa tr aqui. Só que isso pode ficar um pouco confuso, porque a gente vai ficar repetindo toda hora elemento, mais a gente vai inverter. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o conteúdo que eu já tenho na minha variável armazenada de elemento, que é uma string vazia, e falar assim, olha, pega essa string vazia e coloca também essa tr. Então eu vou colocar aqui um sinal de mais aqui na frente, e ele vai colocar esse conteúdo aqui dentro da nossa variável de elemento, certo? Então, o meu elemento vai começar com uma tr. Dentro dessa tr, eu tenho o nome do jogador que a gente vai receber. Só que lembra que a gente vai receber o jogador aqui a nossa lista aqui? Qual jogador vem primeiro? Ele vai ser referenciado por conta do índice dele. Da mesma forma que a lista funciona. Então, se eu colocar jogadores no índice 1, vai trazer informações da Rafa. Jogador no índice 0 vai trazer informações da Rafa. Jogador no índice 1 vai trazer informações do Paulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa linha aqui. E para a gente conseguir pegar linha a linha de cada um desses jogadores, eu vou incluir todas essas linhas aqui dentro de um for, tá bom? Para ela pegar todas as informações da Rafa e colocar no lugar do nome Paulo aqui, ou do nome Rafa, vai colocar o nome certinho que está no jogador. Vamos fazer isso então. Vou criar um for. Esse for, ele é formado pelo parênteses e depois as chaves. Vou dar um enter aqui. Dentro desse for, a gente vai colocar uma variável que vai ser a nossa inicialização. Vou começar com o valor de 0, ponto e vírgula. Falta o nome da variável, Guilherme. Isso. Ah, é verdade. É verdade, esqueci do i. Vou colocar aqui até quando essa nossa repetição, essa estrutura vai ser executada. Enquanto tiver jogador. Então vou falar enquanto i for menor que jogadores.length, a gente quer que essa estrutura seja executada. E para finalizar, a gente vai fazer aquela nossa a ação final, né, de incrementar para passar para o próximo jogador, tá bom? Então, a gente tem toda essa estrutura, vou copiar isso aqui. Esse código vai ficar muito, visualmente parece estar um negócio muito doido, mas vocês vão ver que ele não está complexo, tá algo tranquilo. Então, ó, essa linha aqui, ela vai se repetir aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui, ela vai se repetir aqui no elemento. E eu vou colocar essa mesma linha para todos, montando a nossa string que vai descrever como que o nosso jogador vai ser exibido na tela. Só me assustei um pouquinho aí com esse mais igual. Esse mais igual é só pra gente não ficar repetindo que ele é igual ao que já tinha antes mais, né? É só uma forma de falar que soma nele mesmo. Isso. É uma sintaxe diferenciada um pouquinho mais curta. Mas se eu quiser, quem quiser aí, pode escrever elemento igual a elemento mais, tr, não sei o que, elemento igual a elemento mais. É isso aí. Então, vamos trabalhar... Tá faltando as aspas aí, né? Isso aí não vai funcionar, certo? Porque não vai. No JavaScript, a gente não pode misturar HTML e JavaScript dessa forma. Sim. Tudo que a gente tem do HTML que, através do nosso código, tem que ser texto, né? Tratado como texto. Precisa estar entre aspas. Então você vai mudar ainda isso aí, né? Ainda não está pronto. Ainda não. Então o que eu quero fazer, ó. Aqui a gente tem o nome Paulo. Não é o nome do Paulo agora, nesse momento que a gente quer mostrar. Então eu vou colocar aqui, vou fechar a nossa aspas. Vou colocar um sinal de mais. Vai ter alguma coisa aqui dentro, do lado do JavaScript, que a gente quer interpolar, concatenar, né, com essa nossa estrutura. E aqui dentro eu quero exibir o quê? Eu quero exibir o nome do jogador no índice que ele estiver, no índice i, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa lista de jogadores e vou colocar no índice i. O que isso significa? Vamos fazer um teste de mesa, um clássico teste de mesa. O que é o teste de mesa? Vamos fazer pensando aqui de forma manual. A Rafa está no índice, o índice 0. Tá bom? Então, a primeira vez que esse código rodar, ele vai fazer assim, ó. A variável começa no índice 0. O índice 0 é menor que o tamanho dessa nossa lista, que são 2, é menor. Então, vamos lá. Ele vai pegar aqui o elemento, vai criar esse primeiro elemento, ele vai falar, opa, jogador no índice 0 é a Rafa. Só que o que eu quero mostrar
desse objeto. Desse objeto Rafa que a gente está trabalhando aqui. Eu quero mostrar o nome dele. Então eu coloco ponto nome. Dessa forma, ele vai exibir o nome da Rafa. Depois eu quero exibir o quê? A mesma ideia para o nome de vitórias que ela tem. Então vou colocar aqui para o lado. Isso, essa TD. Vou colocar um sinal de fechando aqui, um sinal de mais, indo para o lado, mais um sinal de mais. Vou fazer essa mesma estrutura, só que eu não quero exibir o número 2 fixo. Eu quero pegar do jogador do índice que estiver sendo renderizado naquele momento e exibir aqui vitórias. A mesma coisa para o nosso empates. É empates depois, né? Vocês estão aí, pessoal? Vocês já foram embora? Estamos. Então, para tentar ler, essa sintaxe às vezes pode doer um pouco o olho, né? Porque o for já dói. Aí a gente já tem as chaves passando, o colchetes passando o i. E aí depois, em vez de que terminar, não, ainda tem um ponto. Então você pode ler que você está pegando o iésimo jogador, né? O enésimo jogador, o primeiro jogador, o nome dele. Porque se você não fizer o ponto nome e o ponto vitórias, vai vir aquele linguição que está aí do lado no console, ó. Aí na tela, ó, aqui ou ali, não sei. Esse linguição que é nome, Rafa, vitórias, não sei o que. A gente não quer esse linguição inteiro. A gente quer só o valor de uma das chaves. O valor de um dos campos do objeto. Por isso que a gente está fazendo ponto em cada um dos jogadores i. Tá bem? É isso aí. Então, vou fazer aqui dos pontos primeiro. Jogadores, derrotas e, para finalizar, aqui os pontos. Beleza? Esses botões que a gente colocou aqui embaixo são exatamente os mesmos botões que a gente tem aqui em cima. Só que para esse primeiro momento a gente não vai trabalhar nesses valores ainda, tá? Então vamos deixar esses valores aqui sem nada, sem nenhuma ação por enquanto, mas esses valores ainda vão precisar ser renderizados. Eles vão precisar estar visíveis na tela. Então vou colocar eles também entre aspas esses três e lá no finalzinho, entre aspas também e entre aspas também. A gente fechou aqui as aspas, depois abriu o adicionar vitória aqui, tá um negócio um pouco estranho, por quê? A gente tem uma aspas dentro de aspas, né? E isso aí o JavaScript não vai entender. Se eu tentar rodar esse código do jeito que tá, repara que aqui ele tá achando que é código JavaScript, porque eu comecei aspas aqui e no onClick ele abriu mais uma aspas, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aspas simples dentro de aspas duplas, tá bom? Então vou colocar aqui, vou remover isso aqui e vou colocar uma aspa simples. Repara que quando eu coloco aspas simples, ele já mudou até a corzinha dele aqui, ó. Ele entendeu que isso aqui se trata de um texto, o mesmo comportamento que a gente quer do lado do JavaScript. Então eu vou remover isso aqui e colocar aspas simples e lá no finalzinho vou colocar também aspas simples, fechando. Porque pro HTML meio que tanto faz, né? Aspas simples. Agora, pro JavaScript, a gente não pode ter aspas duplas dentro de aspas duplas, a não ser com alguns truques, né? Que não convém agora. Por isso que a gente tá arrumando esse detalhezinho aqui. Exatamente. Bom, escrevemos código pra caramba. O que eu quero fazer agora é exibir essas informações na tela, né? Então vamos ver. Lá no JavaScript, a gente tem... HTML. Isso, lá no HTML, obrigado, Rafa. Lá no HTML, a gente tem um ID para a nossa tabela, aqui para o nosso ID, que chama ID tabela jogadores. Então, o que eu posso fazer? Algo que a gente já está muito acostumado, né? Eu vou pegar esse ID que tem ali, então eu vou chamar de tabela jogadores mesmo, tabela jogadores, e ela vai ser igual ao document.getElementById, entre aspas, copiei o nome errado ali, vou colocar aqui, vou escrever tabela jogadores, só para garantir, eu vou ver se o nome tá certinho mesmo, que eu coloquei aqui, ó, tabela jogadores e tabela jogadores, beleza, tá certinho. Vamos fazer o inner, né, pra gente colocar dentro desse elemento que a gente trouxe, essas informações. Então eu vou rodar aqui, tabela jogadores, ponto inner HTML, ele vai ser igual ao nosso elemento. Esse grande elemento que a gente montou de cada jogador. Beleza, Gui, ó, a gente fez essa função, a gente espera que essa função receba uma lista de jogadores, a gente montou todo o elemento, né, como que vai ficar visualmente lá na tela, isso está bem legal, só que a gente não executou essa função ainda. Tanto que se eu rodar esse código agora, vou salvar
e rodar, a gente espera que algo na tela seja exibido. Olha só, não vai acontecer nada. A gente rodou, não aconteceu nada, não exibiu nada. No console, também não aconteceu nada. Por quê? Porque essa função precisa ser invocada. Então vamos chamar esse exibe jogadores na tela, passando a nossa lista de jogadores. Então vou chamar aqui, exibe jogadores na tela, passando os jogadores. Agora, o que vai acontecer? Olha só, vou salvar, vou rodar. Se tudo der certo, a gente vai visualizar os jogadores aqui na tela e estamos vendo os jogadores na tela. Muito bom. Isso ficou legal. Rafa, quer tocar o próximo passo? Com certeza, né? A gente já tá conseguindo adicionar todas as vitórias, empates, derrotas e pontos. Porém, ele ainda tá um pouco estático. A gente tá pré-definindo quais são as vitórias, quais são os empates e quais são as derrotas. O cálculo de pontos tá automático, mas é interessante que a gente utilize ali os botões que a gente já colocou no design da página pra gente adicionar as vitórias. Então pode tudo começar com 0. E quando a gente clicar em vitória, a gente adiciona uma vitória para aquele jogador. Quando a gente clicar em empate, adiciona empate. E a derrota também adiciona uma derrota. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro de tudo... Oi. É estático, mas já tem uma coisa legal, né? Se alguém quiser adicionar o próximo jogador, o Guilherme Lima, é só... Não precisa mexer em nada aí desse código todo. Basta mexer ali e colocar um objetinho Guilherme. E isso a gente vai deixar para eles fazerem, né? Dá pra criar só o Guilherme aí e colocar o Guilherme calcula pontos e adicionar ele ali no variável jogos, né? É verdade. Vou criar aqui rapidinho, enquanto... Tá aqui, Gui, vamos ver se isso que o Paulo falou aí é verdade mesmo. Então eu tenho que calcular pontos. Aí o nome vai ser Gui aqui. Opa, meu teclado parou de funcionar, voltou. Gui, calcula os pontos do Gui. E beleza, e vou passar aqui na lista que eu tenho. O Gui também faz parte da lista de jogadores. Itere ali no forzinho e também adicione mais um TRTD pro Guilherme, né? Então vamos lá, salvei. Se eu rodar agora, eu e a Rafa a gente vai estar empatado, acho. O Paulo, não lembro. Olha aí, agora eu estou na lista também, hein? É isso aí, muito bom. E ele calculou, eu tô com os mesmos pontos do Paulo, eu e o Paulo a gente tá empatado. E ficou legal. Muito mais simples do que manter toda essa estrutura do HTML na mão, né, Rafa? Exatamente. Então a gente pode agora começar a utilizar os botões que já tem aí na tela pra gente. E como a gente sempre faz, a gente já dá uma olhada para ver o que tem naquele on-click do HTML quando a gente cria os botões. Lembrando que o nosso HTML ele foi meio que transferido para o JavaScript para a gente poder exibir na tela por meio do próprio JavaScript. Então vamos olhar ali embaixo, Gui, nos botões que você adicionou lá no elemento que vai ser exibido na tela. Vamos descer. Olha só, aí no elemento, né, cada linha do elemento, a gente tem 3 botões. Tem o adicionar vitória, que executa essa função on-click que a gente ainda não escreveu, que a gente vai escrever agora. Tem o adicionar empate e tem o adicionar derrota. Então vamos começar com o adicionar vitória. A gente vai definir essa função. Vamos fazer aquele function e copiar exatamente o nome dela ali, quando tá no on-click. Tá bom. Function. Adicionar vitória, exatamente como tá ali em cima. Entre parênteses. E as chaves para a gente colocar os blocos de código a serem feitos, né, quando a gente chamar. Então, o que... Oi. Lembrando essas chaves, eu lembro quando o Guilherme estava explicando os objetos, né, ele falou, quando a gente usa chaves para objeto, nem sempre, né? Porque chaves a gente também usa para declarar um bloco de código. Mas quando é igual chaves, né, aí sim é objeto. Então tem identificadores que a gente usa em lugares diferentes. Aqui o parênteses a gente usa para receber parâmetros, mas a gente também pode usar o parênteses para indicar a ordem de uma conta. Uhum. Então tem marcadores, né, na sintaxe que, dependendo do contexto, funciona de um jeito, funciona de outro. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer pegar especificamente aquele jogador daquela linha. Então, a gente precisa novamente passar para a nossa função essa informação por meio do parênteses. Então, ali mesmo na nossa linha ali do elemento, com o botão e o on-click adicionar vitória, dentro do parênteses a gente precisa passar qual que é a linha, né, o jogador que a gente quer calcular a vitória nova. Então a gente vai concatenar, da mesma forma que a gente já estava fazendo com as aspas duplas e as aspas simples, a gente vai colocar o mais e colocar aí dentro o i,
que é o mesmo jogador que a gente já tá listando. Vocês podem ver que o I ali, quando a gente tá fazendo o loop, quando tá fazendo for, a estrutura de repetição, a gente já tá pegando as informações desse jogador I. Então vai ser exatamente isso que a gente vai pegar aqui e passar para nossa função de vitórias também. Vamos colocar as aspas também, Gui? Aspas duplas? Que tem que ser isso que eu ia falar. Eu coloquei a aspa simples, fechando para continuar ela, só que ela não vai funcionar nesse caso. A gente vai fechar aspas duplas, então começou aspas simples aqui, e nessa segunda parte a gente vai manter aspas duplas também. É isso aqui, Rafa? Isso mesmo. Então, parece meio bizarro, né, passar dentro do parênteses mais, a aspas, mas na verdade a única coisa que a gente tá passando é o i mesmo, que a gente já tava vendo ali em todas as outras linhas da tabela. E lá dentro da nossa função, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar a variável jogador que tá... Vamos primeiro receber, né, no parênteses, a gente recebe o i, que vai ser o índice do jogador. Uhum. E a gente vai criar uma variável aí dentro, var jogador. E por meio do i, a gente vai descobrir de qual jogador eles estão falando. Então a gente vai pegar a nossa lista de jogadores e pegar o índice i e passar para esse jogador para a gente descobrir qual que é o objeto que a gente está falando. Lembrando que, por que a gente pode usar ali os jogadores i? Sobe um pouco, Gui, só para a gente ver. Porque o i, por exemplo, a gente não tá... A gente precisa dele para quando a gente passa a função para saber que é aquele que está sendo rodado dentro do for. Só que a variável de jogadores, pode subir, a nossa lista de jogadores, ela está fora das funções. Então a gente tem acesso a ela está naquele escopo global. Na linha 15, né? Está declarada fora das funções. Tá fora das funções. Então a gente não precisa passar pelos parênteses essa informação, essa variável jogadores, essa lista, né, na verdade. A gente pode apenas acessar porque ela tá no escopo global, ela não tá dentro de outra função. A gente tem acesso a ela dentro da nossa função. Então vamos voltar lá. Agora a gente já pegou, a gente já entendeu qual que é o jogador i que a gente estava falando. Tá dentro da nossa variável jogador e a gente vai adicionar uma vitória. Sempre que a gente clicar no nosso botão, a gente quer que essa vitória aumente em 1 ponto. Então vamos acessar a nossa vitória do jogador, que vai ser jogador.vitórias. E a gente vai dar aquele mais, que a gente já tinha visto também ali no for, que é quando a gente aumenta em uma unidade a nossa variável, o nosso valor. Então, as vitórias, elas, se tiverem com 3, vai aumentar para 4. Se já com 4, vai aumentar para 5. Por isso que é importante a gente utilizar essa forma de escrita, que assim a gente não deixa fixado qual que é o número de nenhuma forma. E funcionaria também jogador.vitórias igual a jogador.vitórias mais 1. Só é comum aparecer assim, né? Exatamente. E embaixo, a gente vai calcular os pontos novamente, porque se a gente adicionou uma vitória, a gente não recalculou os pontos, e a gente precisa chamar aquela função de calcular os pontos novamente para poder exibir de novo na tela depois. Então, a gente vai fazer novamente, da mesma forma que a gente chamou a função lá em cima, né? Lembrando que a função de calcular os pontos tem o retorno dos pontos, então a gente precisa atribuir para uma variável esse retorno da função, e é o que a gente vai fazer ali dentro também. Então vamos descer. Ali, jogador.pontos, o Gui já colocou, vai ser para essa variável que a gente vai atribuir o retorno da nossa função calcula pontos. E a gente vai passar o jogador em questão dentro dos parênteses para a nossa função saber do que a gente está falando. Beleza, então a gente adicionou uma vitória, a gente recalculou os pontos com essa nova vitória e agora a gente precisa exibir na tela com aquela função que o Gui criou, cheia de linhas, para a gente reexibir, na verdade, na tela, agora com as quantidades já atualizadas. Então a gente vai chamar com exibir jogador na tela, que foi a função que o Gui criou. Exibir jogador na tabela, isso. E jogadores, que é também a informação que a gente precisa passar para essa função, que é a lista, né, de jogadores. Pode salvar? Pode salvar e vamos rodar. Bom, rodando aqui. Então, a gente trabalhou nessa primeira parte da vitória, né, Rafa? Uhum. Então, vamos ver agora. Vamos lá, eu vou colocar aqui a vitória. Vou clicar na vitória, aqui vai precisar ser alterado e os pontos calculados, né? Exatamente. Estão preparados? Tô. Vamos lá, cliquei, maravilha. E deu olha, certo? Foi 3 já, né? Os pontos já foram para 10, de Isso, 7 vou colocar mais uma vitória.
Legal. Para os outros vai funcionar também, Rafa? Para os outros vai funcionar também. Então vamos ver, ó. O Paulo. Legal. Vou colocar aqui, eu e o Paulo, a gente tá empatado, e o Paulo ganhou aqui. Maravilha. Tá legal. Legal. Funcionou para todos. Eu confesso que eu me perdi ali na hora. De onde veio o I ali do adicionar vitória? Como que ele sabe qual que é o uso? Aí, ó. Adiciona vitória I. Quem é que tá me mandando esse I aí pra falar que foi clicado na iésima linha da tabela? Onde veio esse I? Lá em cima, na própria função que ele criou de exibir na tela, a gente está fazendo um for. Então, a gente está rodando com o índice relacionado a cada uma das linhas. Tá certo. Então, não é a gente vazio, não é mais vazio, né? Exatamente. Não é mais abre parênteses, fecha parênteses. Exato. É o mesmo I que a gente está usando para imprimir o nome, a vitória, empate, ali em cima também. Entendi. Perfeito. Legal, né? Ótimo. Sim. E uma sacada legal, Rafa, partindo desse mesmo princípio, eu acho que a gente pode fazer o do empate, né? Vamos fazer o empate, Então, da mesma forma. Isso, o empate ele vai ser muito parecido com essa estrutura. Eu vou até copiar essa partezinha do final aqui dentro dos parênteses. Ctrl C, Ctrl V, isso é muito perigoso. Ficou dois parênteses. Ficaram dois parênteses ali. Acho que tem alguma coisa errada, não? Porque as cores estão erradas, às vezes foi o editor que se perdeu. Não, agora tá certo. Não. Beleza, ó, então só para lembrar, aqueles pontos eles estão sendo calculados certinho porque a gente colocou, né, um elemento, um botão em uma dessas colunas, né, e esse botão ele tem uma função clique chamada adicionar vitória. Agora a gente vai ter uma outra função chamada adicionar empate. Vou até copiar esse aqui, Rafa, vou copiar esse aqui, o nome vai ser adicionar adicionar empate. E a gente quer um comportamento parecido. A gente quer descobrir qual o jogador que está sendo, de fato, que a gente vai precisar adicionar um empate. Em qual linha desse jogador. Beleza, a gente chegou nesse jogador, a gente quer adicionar um empate, eu acho que chama empates, então todos no plural, vitórias, empates, derrotas, isso. Então se chama empates. E depois a gente tem aqui o jogador, pontos, calcula os pontos desse jogador de novo, porque o empate vale 1 ponto e a gente exibe na tela. Será que é só isso? Vamos testar isso aqui, mas vamos ver. Lembrando que o cálculo, né, que a gente estava fazendo de multiplicar as vitórias por 3 estão todos em outra função. Então, por isso que a gente adiciona uma vitória dentro dessa função e também, quando for a função do empate, a gente também adiciona um empate. É mais para o número das vitórias em si serem alterados e não nos pontos. O cálculo de pontos tem que fazer nos dois de qualquer forma. É isso aí. Beleza, então vamos lá, ó. Então a gente tem esse cenário aqui, deixa eu rodar de novo aqui, só pra gente pegar aqueles valores que a gente já tinha quando a gente criou os nossos objetos. Então a gente tem o vitória, tá certinho, uma vitória para todo mundo ficar feliz, um empate. Então o empate vai mudar aqui 2 e vai contar um ponto aqui nos nossos pontos. Então 8 vai ficar 9 e 3, 1 e 7 vai ficar 2 e 8. Beleza, Rafa, tá certinho. Perfeito. Ficou legal. E agora a gente precisa fazer as derrotas, né? Lembrando que as derrotas a gente não está somando nenhum ponto. Então a gente nem precisa recalcular quando a gente for contar. Vamos fazer da mesma forma, utilizando o i, passando essa informação lá para a nossa função. Beleza. E criar essa função de adicionar derrota, que estava já no on-click do botão. Eu vou até pegar o nome dela, só para não ter erro. Então vamos lá, uma nova função, adicionar derrota, parênteses e colchetes. E a gente recebe o i, né? E a gente tem, o i, aí agora foi. A gente recebe o i. A gente vai pegar qual é o jogador também, né? Vai pegar o jogador. O jogador, beleza. Vai aumentar uma derrota. Então, jogador.derrotas mais. E a gente vai exibir na tela a nova atualização de pontos. Não vai precisar calcular nada, porque não vai adicionar. Beleza. Poderia calcular, né? Poderia, mas... A gente poderia talvez perder pontos, né? Alguma coisa assim, né? Se vocês quiserem fazer dessa forma. Beleza. Então, salvei, executando aqui, vamos ver. Então, vamos lá. Vou adicionar uma vitória, 10 e 3. Vou adicionar um empate, 2 e 5. E vou adicionar uma derrota. Então, adicionou a derrota 3, não mudou nada. A derrota só está alterando aqui as derrotas, beleza? O empate está certinho e a vitória também está certinho. Perfeito. Ficou legal. Então é isso. A gente tem alguns desafios também para propor para vocês. Começando já, pensando em um deles,
Uma coisa que me deixou um pouco incomodada é que sempre que a gente aumenta o empate em alguém, não aumenta em outra pessoa, sendo que quando alguém empata, deveria empatar com outra pessoa também. Então seria interessante fazer essa lógica de o empate sempre aumentar com os outros jogadores. Ou assim como também, né, quando você ganha uma derrota, os outros jogadores ganham uma vitória automaticamente. Então seria interessante. Como tem mais um jogador, eu acho que o que é legal fazer nesse, né, Rafa, é pelo menos validar. Então, se a quantidade de empates não tá fazendo sentido, né? Se a Rafa tem 2 empates, o Paulo tem 3, acho que aqui tá certo, né? Porque eu posso ter empatado 2 com a Rafa e 1 com o Gui, então tá certo. Então dá pra você usar algum tipo de lógica e ver se a soma das vitórias tá igual à soma das derrotas, se faz sentido. O que não faria sentido? Uma pessoa ter 10 empates, outra tem 0 e outra tem 2. Alguma coisa tá errada? Tem algumas regras aí que você pode fazer para validar essa lista de jogadores para ver se os pontos, se vitórias, empates e derrotas fazem sentido. É um exercício legal de for, é um exercício legal de if, e você pode fazer isso no console log para mostrar a mensagem errada, ou ainda usar o inner HTML e criar uma coluna nova, falar válido ou inválido. Tem muita coisa que você pode colocar aí. Você pode, inclusive, mostrar com um troféuzinho quem é o campeão aí, que nesse momento é uma campeã. Pode colocar o troféuzinho do lado dela. Quem é que tem mais pontos nesse instante. Toda vez que vai alterando, você roda, vê quem tem mais pontos e altera esse troféuzinho, esse images SRC no HTML, só para a pessoa que tem mais pontos. Isso ficou legal. Eu tenho mais um desafio também. Vocês estavam conversando e veio uma ideia. A gente está usando aqui o nome, vitórias, empates, derrotas, pontos, né, para os nossos objetos. Mas a gente já viu, né, com base nas nossas aulas, que é possível a gente trabalhar com imagens. Se a gente colocasse uma imagenzinha aqui, seria legal também, né? Então, a gente teria, além dessas informações, a gente tem a imagem do jogador. Eu acho que isso é um exercício bacana. E uma coisa, acho que, só para finalizar a minha parte dos desafios, o que vocês acham se tivesse um botão para zerar os pontos de tudo? Então ele vai manter esses jogadores, mas ele vai zerar pontos de vitória, empates, derrotas e zera todo o placar. Acho que seria bacana também. Muito legal. Outra coisa também que dá para fazer por aqui é a gente adicionar um novo jogador por meio de um botão e o input. Você pode colocar ali o nome do jogador. E aí você clica em adicionar jogador. E aí você vai criar uma linha nova, né? Aquele TR que a gente viu, com todas as informações já zeradas, com os botões e tudo mais, e você vai poder adicionar quantas pessoas você quiser, só colocando o nome dela. Basicamente é um push naquela nossa lista, né? Exatamente. Bem legal. Bem, e acho que o desafio principal é para que você customize essa tabela de classificação para o seu sistema preferido, para o seu jogo, para o League of Legends, para o Warcraft, para o Overwatch, pro truco, pro que for, e que faça bastante sentido para você. Você pode levar isso aqui muito longe, tá bem? Você pode fazer o jogo ser aqui dentro e ir gerando a tabela de classificação. O limite é a sua criatividade aqui de onde você pode chegar. Tem bastante coisa que dá para fazer essa tabela, customizar as imagens, quem vitória, os cálculos, tem muita coisa, dá pra você fazer. Quem gosta de futebol, que eu acho que aqui não temos nenhum fã aqui nesse grupo aqui, ilustre, mas dá pra fazer. Ah, você gosta? Olha, eu gosto. Eu sou da opinião que quem joga FIFA não é gamer, tá, Guilherme? Eu não sei se você é esse. Não, eu gosto de futebol, mas eu não jogo FIFA. Eu sou ruim. Então tem muita coisa que dá pra fazer aqui. E a gente espera ver as maluquices que vocês vão apresentar. Hoje a gente misturou ainda mais o HTML com o JavaScript, o que às vezes gera alguma dificuldade, tá? Tem muita coisa que dá pra vocês praticarem com o JavaScript puro aqui para fazer conta, usando só o console log, para quem tem mais medo desse monte de aspas em menor e maior, não tem problema. Mas para as próximas aulas a gente vai misturar ainda mais, não é isso, Rafa, Guilherme? A gente vai ter projetos maiores, que vão envolver mais de uma aula, e que aí envolve bastante no HTML, no JavaScript, no HTML, no JavaScript. Que beira uma situação real, só que realmente fica mais difícil, porque você fica, peraí, mas isso aqui é código JavaScript ou isso é HTML? Isso é dentro de aspas ou é fora de aspas? É uma dúvida natural, você vai enfrentar, vai bater a cabeça várias vezes, vai ficar perdido, todo mundo passa por isso. Isso a gente precisa passar, mais cedo ou mais tarde. A gente quer rever melhor o for, o objeto, o if, a variável, experimentar outras coisas, ver como fazer a variável temporária, quebrar em 2, quebrar em 3.
Será que dá para declarar aquele objeto var Rafa e dar uns enters ali depois de cada vírgula, que nem aparecer no console ou não? Então, testar esse código. Tem muita coisa que dá para explorar. Nas próximas aulas, a gente vai um pouquinho mais profundo em relação a misturar as coisas para criar projetos mais palpáveis, sem contar as últimas aulas que a gente vai criar algo que você vai se orgulhar muito de mostrar para as outras pessoas, para ser realmente a conclusão da nossa imersão. É isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.